Eu quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Deus Todo-Poderoso Jeová, sempre em nome de Cristo Jesus, através do Espírito Santo, que a paz de Cristo esteja sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Eu estou fazendo esse vídeo hoje para abordar um fato que ocorreu agora no dia 31 de outubro, está vindo à tona recentemente, esses dias de ontem para hoje. Um pastor de renome resolveu comemorar o Halloween dentro da igreja dele com a desculpa de que está fazendo isso para que as crianças que são cristãs não se sintam deslocadas, não sintam inveja ou não sintam ciúmes das crianças que podem sair na rua, se fantasiar, comemorar e buscar doce, fazer toda a parafernália que a gente sabe que ocorre no Halloween. Tá? Porque para os americanos isso está arraigado lá e é uma festa que para eles é como respirar. Eles têm que fazer isso, eles têm que respirar, eles têm que comemorar o 31 de outubro. E aí eu vi num canal, o rapaz estava defendendo a atitude do pastor, dizendo que pelo menos o pastor estava fazendo alguma coisa, que quando chegar diante do trono no dia do Senhor, ele vai ter alguma coisa para apresentar para Deus e os que estão criticando não estão fazendo nada e não vão ter nada para apresentar para Deus. Nós cristãos que somos verdadeiros adoradores, filhos do Deus Altíssimo, que adoram em espírito e em verdade, sabemos que nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte do mundo. As coisas aqui no mundo são tudo passageiras, nós sabemos disso, todas elas são passageiras. E nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrino numa terra estranha. Nós saímos de Deus, vimos para cá e vamos voltar para Deus. Então nós não fazemos parte disso aqui. O cristão tem que ter em mente que eles não fazem parte disso aqui. Quando é que o cristão vai entender, principalmente esses modernos, esses cristãos modernos, esses pastores modernos, essa juventude, esse povo todo que está encabeçando igreja, que está sendo líder de igreja, que está falando em nome de Cristo, que está representando o Cristo na terra, vai entender que quando o Santíssimo diz não, é não. Não tem meio termo. Então, se Deus disse não pode, não faça, não é para fazer. Não é não. Quando é que vão entender que os separados de Deus, as pessoas que são separadas de Deus, são separadas por Deus, para Deus, estão realmente separados de Deus, por Deus e para Deus. Você não foi separado de Deus, Deus colocou um carimbo em você, e aí você pode voltar no mundo, fazer todas as coisas que você quiser semelhantes às coisas que o mundo faz, e quando Cristo voltar, ele vai te reconhecer pelo carimbo que Deus colocou no momento em que ele te separou. Não é assim que a coisa vai funcionar. Separou exatamente para não fazer mais nada. Assim como Deus fez com Israel no Antigo Israel, no Antigo Testamento. Ele separou um povo para ele. Ele separou um homem. Desse homem ele fez um povo, uma grande nação, separada das nações do mundo. E Deus falou para Israel: não quero que vocês se misturem com as nações. Não quero que vocês se misturem com outros povos. Porque eram povos pagãos, que tinham costumes pagãos. E Deus sabia que a partir do momento em que Israel se misturasse com aquele povo, Israel iria passar a fazer as mesmas coisas que aquele povo estava fazendo, que eram e ainda são abomináveis aos olhos do Senhor. E não deu outra. Israel não ouviu o Santíssimo, passou a se associar com aquele povo, porque não era nem para se associar com aquele povo. Não era, porque era um povo pagão que faziam coisas pagãs, que não tinham amor, respeito, temor, não tinham nada por Jeová. Sequer conheciam a Jeová. Então, eles faziam coisas erradas. E Deus falou: não se associe. Porque Deus sabia que quando se associassem, iriam fazer coisas erradas. O apóstolo Paulo disse: mas associações estragam hábitos úteis. E não deu outra. Israel começou a fazer as mesmas coisas que as nações pagãs estavam fazendo. Só que não serve de desculpa para Deus. Eu fiz por isso, eu fiz por... Porque o irmão ele usou a desculpa que essa é uma cultura muito arraigada. Por exemplo, a cultura de Moloque, de cultuar ao deus Moloque, ela é muito forte, era muito forte para as nações pagãs daquela época. Israel começou a se associar. Israel começou a praticar para Deus não ter esse negócio de desculpa porque é muito forte, é muito arraigada para aquele povo. E como nós estávamos andando com ele, nós tínhamos que fazer a mesma coisa porque as nossas mulheres estavam vendo, estavam querendo, os nossos filhos estavam vendo, estavam com ciúmes, estavam com inveja, queriam... Não vai te servir de desculpa. Não. Se fosse para ser, ele não teria separado. Mas ele separou exatamente para ser diferente. Exatamente para ser especial. Para ser dele. A gente sabe disso.
por exemplo, os deuses, os reis de Israel, o rei Manassés, ele começou a praticar, filho de Davi. A gente fala filho de Davi porque Davi, Salomão, ele começou a praticar as mesmas coisas em relação ao deus Moloque. Começou a cultuar o deus Moloque. Ele chegou ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos, o seu próprio filho, em adoração a esse deus Moloque. Porque é uma cultura arraigada dos povos pagãos. Então, como eu estou envolvida com os povos pagãos estão fazendo, as crianças estão vendo, então nós também vamos fazer para podermos nos associar, nos relacionar, nos entrelaçar, ter um convívio. Assim, a gente faz o que eles fazem hoje, amanhã eles fazem o que nós fazemos, nós adoramos os deuses deles hoje, amanhã eles adoram os nossos deuses, ou no caso de Manassés, o nosso Deus. Então não vai servir de desculpa para Jeová. Tanto que ele fez, ele sacrificou o filho dele, ele teve a paga dele da parte de Jeová, exatamente pela desobediência. E o povo cristão tem feito a mesma coisa. Tem sido exatamente igual. Deus não quer saber se Israel esteve no Egito, Israel esteve na Babilônia. As culturas egípcias e as culturas babilônicas estavam arraigadas naquele povo, porque era a cultura deles, e os israelitas que estiveram lá no tempo do cativo, estavam praticando porque estavam lá e tinham que fazer parte daquilo ali. É separado. Entenda o peso da palavra separado. Quando você separa, você limpa, você prepara, você adorna. Ninguém tira um porco da lama para poder preparar, por exemplo, e esse porco vai voltar para a lama e a pessoa vai preparar o porco todo enlameado do jeito que ele está. Vai ter que fazer a limpeza de novo. E foi exatamente isso que o povo de Israel fez. Deus tirou o povo de Israel do Egito. Mesmo longe do Egito, o povo de Israel estava no Egito ainda. O povo saiu da Babilônia. Mesmo quando saiu da Babilônia, ainda estava na Babilônia. Israel estava no seu território, mesmo no seu território, estava fazendo as coisas que os povos pagãos estavam fazendo. Saíram, mas estavam dentro. A gente tem o hábito de dizer na periferia que as pessoas elas saem das favelas, mas as favelas não saem delas, porque elas vão para apartamento e elas penduram roupas do lado de fora nas janelas dos apartamentos. Elas juntam montoeiras de lixos em algum canto do muro do apartamento onde elas estão morando. Então elas saíram das favelas, mas as favelas não saíram delas. O povo de Deus atual, que se diz povo de Deus, que se diz chamar pelo nome do Deus Santíssimo, saiu do mundo, mas o mundo não saiu deles, porque eles continuam exatamente com os mesmos costumes que o mundo fazia no passado. E aí esse pastor ele veio com essa desculpa. E o rapaz deu essa justificativa por causa das crianças. Qual é a melhor forma de você evangelizar uma criança? Falou assim que os olhos das crianças brilham quando vê aquilo, que ele colocou as crianças dele em frente à tela para poder assistir o que o pastor estava fazendo, e os olhos das crianças ficaram assim, tipo que paralisados, brilhando, hipnotizadas por tudo aquilo que estava acontecendo. É óbvio, é criança. Você quer encher a boca de água de uma criança, apresenta alguma coisa para ele, um doce, um bolo, é criança. E você não tem que apresentar, você tem que dar, por isso você não tem que apresentar. É óbvio, o diabo ele é astuto. Ele não vai criar uma coisa para ser horrível e odiosa, que ninguém quer fazer, que ninguém deseja. Ele vai criar algo maravilhoso que faça os seus olhos brilharem, que faça o seu coração desejar, sua mente viajar. É dessa forma que ele age. O nosso Cristo, ele falou, e eu repito, nós estamos no mundo, mas não fazemos parte do mundo. Se você quiser seguir após Cristo, você tem que pegar a sua cruz, negar as coisas do mundo e segui-lo. Não dá para ser de outra forma. Foi isso que Cristo falou. Assim, e o nosso Deus, ele sempre disse, sede santos, porque eu sou santo. Ele fala, sede santo, povo meu, sede santo, porque eu sou santo. Nós não fazemos mais parte, nós saímos do mundo. Nós não temos que fazer as mesmas coisas que o mundo faz. Nós não temos que trocar a roupagem das coisas que o mundo faz. Se você ama as coisas do mundo, se você ama o mundo e as coisas do mundo,
mais do que a Deus que te separou e te limpou para Ele, não é digno dele. Não são palavras minhas, são palavras do Santíssimo. Acabou para a gente. Nós morremos para o mundo, nós não somos zumbis, nós estamos mortos. Nós não estamos mortos e continuamos caminhando, fazendo as mesmas coisas. Nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo. Qual é a melhor forma de você evangelizar uma criança sobre este assunto? Contar para eles a história da criação, contar para ele a história dos anjos que foram expulsos do céu, contar para eles as nações que se levantaram da forma que se levantaram, porque eu acredito que esse pastor tem cacife para isso, cacife intelectual para isso. Satanás, o diabo, sendo expulso do céu, revoltado com Deus, sabendo que tem pouco tempo, quer levar junto com ele, após ele, o maior número de seres humanos que ele puder. Então ele tem criado coisas no mundo para levar as pessoas após ele. E a festa de Halloween é uma forma de Satanás levar as pessoas após ele quando tudo isso terminar. Se você contar a história para a criança, contar o motivo, porque não adianta dizer apenas não. Não por quê? Somente criança. Se a criança souber o porquê, ela vai ter base para evangelizar o amiguinho, para orientar o amiguinho e explicar o porquê que ele não está fazendo. Porque ele sabe da história da criação. Agora, colocar a criança no centro deste evento com uma outra roupagem não vai ajudar ele em nada. Por que as pessoas das nações saíam das nações antigamente e iam para as igrejas? Porque as igrejas eram diferentes. Agora as pessoas das nações, elas têm duas opções. Ou elas saem das nações e vão para as igrejas, porque pode se fazer a mesma coisa. Ou elas saem das nações e vão para a igreja, porque se pode fazer a mesma coisa. Essas são as duas opções. Tanto faz as pessoas das nações ficar nas nações fazendo o que fazem, quanto ir para a igreja. Pode-se fazer as mesmas coisas. Não existe, assim, um motivo para que eu saia. Por que eu vou servir o teu Deus? Se o teu Deus e o meu Deus permitem que a gente faça a mesma coisa. Ou eu vou servir o teu Deus, porque o teu Deus e o meu Deus, eles permitem que a gente faça a mesma coisa. Então está dessa forma. Infelizmente está dessa forma. Aí eles disseram que pegaram a festa, mudaram o nome, mudaram algumas coisas e colocaram dentro da igreja. Pensa comigo, não se dá para pegar uma prostituta, colocar um vestido de casamento branco nela e oferecê-la para o noivo como alguém imaculada. A troca da roupagem não faz daquela prostituta uma santa. O noivo vai perceber. Quando Cristo vier buscar a igreja dele, com todas essas mudanças que eles fizeram, que tem muita coisa acontecendo dentro da igreja que se diz de Cristo, quando Cristo vier para fazer a separação do joio do trigo, levar o povo dele, separar e julgar, não dá para apresentar essa prostituta igreja atual como uma virgem imaculada só porque foi trocado a roupa dela, porque ela está vestindo um ornamento, um belo vestido branco de noiva. Ela já não é mais imaculada. Jesus não vai aceitar a prostituta, porque o sangue dele, ele pagou por uma virgem, ele não pagou por uma prostituta. E que os pastores têm para oferecer para Cristo agora é uma prostituta usada. Infelizmente é isso que ele vai encontrar em muitas igrejas. Não tem mais as 10 virgens prudentes. Infelizmente, essa igreja que se diz chamar de Deus são as virgens imprudentes, que estão se prostituindo com as nações, que estão praticando as mesmas coisas das nações. Infelizmente, é isso que tem acontecido. O povo que se diz chamar pelo nome do Deus Altíssimo tem se prostituído com as nações. Assim como Israel se prostituiu com as nações, a igreja atual tem feito a mesma coisa. E quando Cristo voltar,
o que ele encontrará? Uma virgem imaculada ou uma prostituta vestida de branco? Eu tenho certeza que ele vai encontrar as duas, tanto a Virgem Imaculada quanto a prostituta vestida de branco. A Virgem Imaculada vai entrar nas bodas com o nosso Cristo. A prostituta vestida de branco vai ficar pro lado de fora. E do lado de fora a gente sabe que haverá pranto, muito choro, muito ranger de dentes, muita dor. Infelizmente, o pastor que fez esse evento, ele disse: eu faço isso há 6 anos. Olha o Espírito falando nele. Eu faço isso há 6 anos e não vou parar de fazer. Não aceita conselhos. E aqueles que estão com medo ou têm esperança de entrarem na agenda desse pastor e ir para os Estados Unidos e participar das coisas que estão ocorrendo lá, estão passando pano. Eu achei muito louvável o que você fez. Só que você deveria ter feito de uma outra forma. Foi o que uma pastora disse. Porque nós deveremos comemorar as festas de Satanás quando ele está comemorando as festas dele. Quando nós estamos comemorando as nossas festas, disse ela para ele, Satanás, o diabo, se levanta para guerrear contra nós. Porque quando nós estamos vendo Satanás comemorar as suas festas, não nos levantamos para guerrear contra ele. Não tem desculpa, não existe uma outra forma de você fazer isso, de você comemorar essa data. É não. Quer comemorar? Chama a igreja. Todo mundo lá dentro começa a orar e clamar. Quem quiser põe o joelho no chão, quem não quiser fica em pé. Clama ao Senhor, batalha espiritual, é mundo espiritual, não é mundo físico. E aí vai passar a mão na cabeça do pastor. Aí o outro diz, pelo menos o pastor está fazendo alguma coisa? Vocês têm o hábito de arrotar a santidade? Vocês não estão fazendo nada diante do trono no dia do juízo? Deus vai ver que aquele rapaz fez alguma coisa, salvou alguma alma? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E aí você dirá naquele dia, Senhor, em teu nome eu fiz sinais de maravilhas, eu só vi milhares de almas. Jesus falará, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Porque quem salva almas não é pastor. Quem convence não é pastor. Quem convence é o Espírito. Quem salva é Cristo. Então, se o Espírito Santo convenceu alguém no meio dessa parafernália toda, não é mérito do pastor. É mérito da igreja. De Cristo. É mérito de Cristo. Não é mérito nem do pastor e nem da igreja do pastor. E aí ouvirá isso de Cristo. Tem uma passagem que diz, o que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Serve também nesse ponto. Não é só o que vale você ganhar fortunas, riquezas e todas as coisas que o mundo tem para te oferecer, Satanás e o diabo tem para te oferecer, se você vai perder a sua alma, no final das contas. E serve nesse caso também. O que vale você ganhar todas as almas do mundo para Jesus, que não é você que ganha, é Cristo e é o Espírito Santo. O que vale você ganhar todas as almas do mundo para Jesus, se você vai perder a tua própria alma por usar de subterfúgios demoníacos e satânicos mundanos para levar o povo para a igreja? Do que vai adiantar? E é isso que esse rapaz tem feito. E é isso que muitos têm aplaudido. Eles têm arrumado muitas desculpas para aquilo que não tem desculpa. Tem dado muitas desculpas para o indesculpável. O injustificável está sendo justificado. A pessoa tem que ir para Deus e para Cristo por amor. É por amor. A história do sacrifício tem que levar para Cristo. O amor a um Deus vivo que tudo criou, tudo pode. Jeová. Ele. É por ele que as pessoas têm que ir para Cristo. O Espírito Santo que entra, que preenche, que convence, que transforma, que consola, que faz acontecer, que move. É ele que convence. É por ele, movido por ele que a pessoa tem que ir. Não é pelas práticas mundanas dentro da igreja. Não é pelas músicas, pelas formas de adoração, pelas decorações.
pelos atos, atitudes e ações. Ora, se não for a Deus por nós, ora diga a Israel. Se o Senhor Deus não edificar as muralhas, em vão trabalham os que as edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Se o Senhor não convencer e não fizer, em vão labutam os que estão tentando fazer. Então esse rapaz ele tem trabalhado em vão. Tem enchido, mas continua vazio. Porque tem enchido o templo feito por mãos de homens, de costumes mundanos, de práticas pagãs, mas continua vazio. Infelizmente é isso. Como se fosse um balão cheio de ar. O balão está cheio, mas está vazio, eterno. É dessa forma que eu vejo. Cheio, mas vazio. Infelizmente. Então não é para comemorar. O cristão verdadeiro, o verdadeiro adorador, aquele que sabe que é filho do Deus Altíssimo, que é servo do Deus Altíssimo, que foi salvo pelo sangue de Cristo e que tem a certeza dentro de si que vai habitar no céu, não é para comemorar festas pagãs. Não adianta trocar a roupagem. A imundície continua a mesma. Não dá. Estão pegando as coisas do mundo, todo o vômito de Satanás, toda a imundície que Satanás vomita para o mundo, estão pegando esse vômito, essa imundície, trazendo para Deus, dando uma limpada e oferecendo no altar de Deus, porque não é o altar de Deus. Estão oferecendo para o nosso Deus santo, puro e todo-poderoso os vômitos de Satanás. É isso que tem acontecido. Então, para aqueles que apoiam essa ação por quaisquer motivos, não tem que apoiar. Oriente. Vai doer na hora, a pessoa vai se sentir ofendida, mas depois vai passar. Porque mais vale a verdade dita que dói do que a mentira contada que destrói. Então, oriente, não passe a mão na cabeça. Se precisar bater, dá chicotada, dê. Porque quem ama, disciplina. Quem ama, orienta. Não importa o patamar que ele está. Não importa quanto tempo ele é pastor. Não importa o grau, a posição dele diante dos homens. Importa a posição diante do Altíssimo. E para Deus são todos iguais. Então não temas. Abra a sua boca e fale. Fale, você está errado. Eis que você está errado e eu vou te mostrar onde você está errado. Aí mostra na Bíblia. A Bíblia tem base, tem embasamento. Ela te dá apoio para você falar e não haver contestamento. E não adianta vir dizer, mas não está na Bíblia, não é pecado. Porque um monte de coisas que o mundo faz não está na Bíblia, a gente sabe que é pecado. A Bíblia te dá embasamento e te apoia, para que não haja como contestar. E se levantar para se contestar, para contestar o que você está falando, o que você está mostrando, Deus é Deus poderoso o suficiente para derrubar a pessoa que se levanta e não ter mais argumento contra ti. Porventura há algo grande demais, impossível demais, ou há algo grande ou impossível para Deus? Não vai se ficar em pé. Então abra tua boca e fala. Fala como homem de Deus, fala como mulher de Deus. Não fala como homem, como mulher das nações. Não temas o homem. Não seja interesseiro, não seja ganancioso. Não defenda o errado, não proteja o errado com interesses futuros, visando a sua posição futuramente com esse pastor e com a igreja dele. Porque tudo isso é perecível, tudo isso vai passar, tudo isso vai ficar para trás. Abra a tua boca e profetize como homem e mulher de Deus. Não permita, não admita. Quer cultuar o mundo? Quer fazer as coisas do mundo? Quer servir as coisas do mundo? Volte para o mundo. Pois Jesus ele disse, quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Então eu amo Halloween? Eu vou comemorar o Halloween? Comemoro há 6 anos e vou continuar comemorando? Então volta para o mundo.
ninguém vai te criticar. Esse é o correto a fazer. Não se coloque em julgo desigual. Não dê motivo para o mundo ficar escarnecendo e zombando do Senhor. Não confunda a mente das ovelhas do Senhor. Não faça isso. Pastoreie. Se Deus te levantou como pastor, se você acha que Deus te levantou como pastor e como pastora, pastoreie. Pare de engordar com a carne das ovelhas, com a gordura das ovelhas, de vestir a lã das ovelhas. Todos, ao invés de estarem ouvindo a Cristo através da Bíblia, estão ouvindo este pastor através da pregação dele. O nosso foco, o nosso guia, a nossa bússola tem que ser Cristo e não pastores que estão na igreja. Pastor falou, não está na Bíblia? Peraí, então me faça entender. Por que que é assim? Pastor está comemorando. A Bíblia comemora? Não comemora. Deus condena? Então não vou comemorar. É idolatria. Os americanos idolatram o Halloween. E esse pastor fez no dia 31 de outubro uma data para os cristãos idolatrarem na igreja dele com vestes de virgem. Infelizmente, eu vou terminar por aqui. Eu imagino que já tenha ficado grande o bastante. E que o nosso Senhor Deus Jeová, pela tua misericórdia e o teu amor para conosco, os teus filhos e os teus servos, nos dê discernimento, entendimento, compreensão e sabedoria através do teu Santo Espírito que habita em nós. Ateste em nós as coisas que são dele, as coisas que ele aprova. Em nome de Cristo Jesus, que seja sempre o Espírito Santo do Deus vivo que habita nos céus, acima de tudo e de todos, a atestar em nossas vidas as coisas que são santas e as coisas que são imundas. Porque eles têm confundido o santo com o profano, porque têm juntado o profano com o santo.